Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sempre é uma alegria para mim poder abrir a palavra de Deus junto com vocês e estudar as lições da Bíblia. E aqui nesse lugar onde eu estou, no alto desse morro, com essa vista linda do lago Serra da Mesa, aqui na região de Goiás, no município de Niquelândia. Aqui estou quase na divisa com Colinas do Sul. O lado de cá onde eu estou é município de Niquelândia. Se atravessarmos o lago ali para o outro lado, é município de Colinas do Sul já. E se atravessarmos a outra cadeia de água que tem do outro lado daquela montanha lá atrás, no outro extremo, chegamos à região de Minaçu. Estamos próximos, aqui a uns 20 e poucos quilômetros, por água, da barragem da usina hidrelétrica Serra da Mesa. E aqui é um lugar muito bonito, muito preservado, onde realmente eu tenho uma satisfação muito grande de estudar a palavra de Deus aqui nesse lugar. É um lugar que às vezes venho trabalhar, às vezes venho passear, e muito me alegra poder trabalhar, estudar a palavra de Deus aqui nesse lugar. E aqui estamos nós encerrando o livro de Atos dos Apóstolos, mais um trimestre que estudamos de julho até setembro do ano 2018. E antes das considerações do tema de hoje, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de abrir a Tua palavra e poder estudar através da lição. E queremos te pedir, Senhor, que Tu perdoe nossos pecados e faltas, nossos de nossos lares representados, e de todo o Teu povo que habita sobre a face da terra. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Fortaleça a nossa fé, o nosso desejo de melhor Te servir, e principalmente, aprimore, refine o nosso senso de missão, para que possamos, pela Tua graça, agregados a Ti, cumprirmos com a parte que Tu nos tens confiado. É o que Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. No final de cada trimestre eu gosto de revisar pelo índice das lições o que estudamos durante o trimestre, nesta lição tratando do livro de Atos dos Apóstolos. No primeiro tema nós estudamos Sereis minhas testemunhas. Vimos nessa lição que não há exceção. Ou somos testemunha da luz, ou somos testemunhas das trevas. Não tem ninguém neutro que habita nessa galáxia, a Via Láctea, que está fora desse contexto. Só habitantes de raça pura do reino eterno que circula o universo inteiro não está enquadrado nesse contexto. Sabe por quê? Porque eles já são da luz. Mas os habitantes que caíram um dia em pecado, que vivem aqui neste mundo especialmente, nem se fale. O tempo todo está diante dele duas portas, porta larga, porta estreita, luz e trevas. E o livre-arbítrio que nós, habitantes deste mundo, temos, que Deus nos deu, é que nos conduz à direção correta ou à direção errada. É questão de escolha, livre-arbítrio. Se escolhermos as trevas, somos livres, mas pagaremos o preço. Se escolhermos a luz, receberemos o preço da graça de Deus maravilhosa, de voltar a fazer parte da raça pura, salvo para sempre. No segundo tema nós estudamos sobre o Pentecostes. Vimos que aquela festa agrária, naquela ocasião, houve a manifestação do Espírito Santo, com a chuva conhecida como chuva temporã, ou chuva para o plantio da semente da pregação do Evangelho. E hoje, eu e você, aguardamos a chuva serôdia, que é para a colheita. Mas entre as duas chuvas, tem um detalhe muito importante. O meu e o seu envolvimento no plantio da seara. Estamos envolvidos?
Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós fechamos um compromisso. Mesmo debaixo da graça, temos um compromisso. E compromisso é compromisso. No terceiro tema, nós vimos a vida na igreja primitiva. Irmãos, o que aqueles irmãos nossos passaram naquela época não perde para nada do que tantos têm passado de dificuldade nesse mundo. Dificuldades essas que eu e você passamos longe, quem sabe. Não temos nem ideia, nem noção. Estou me referindo à miséria, me referindo à fome, me referindo a dificuldades, a transtornos, a provas de envolver a própria vida por causa da turbulência das perseguições e do ódio satânico impregnado na mente daqueles que deveriam estar recebendo a mensagem de salvação, mas está se conduzindo à perdição. Inclusive a membros da própria igreja, pessoas que estão perdendo a oportunidade de conhecer e viver a salvação para receber o cumprimento da promessa, estão se envolvendo no orgulho próprio, em preconceitos, está perdido dentro da igreja sem saber que está perdido, como o dracma é perdido, e atrasando a obra de Deus, atrapalhando a obra de Deus em vez de estar promovendo. Naquele tempo foram muitas dificuldades, tão quantas que hoje enfrentamos. Alguns não têm muita noção dessas dificuldades, porque não convive numa vida ativa da pregação do Evangelho, numa vida ativa do corpo de Cristo. Estão muito letárgicos, muito apáticos, então está fora de combate praticamente. E quem vive nesse planeta, mesmo que na sua cabeça ele está fora de combate, diante de Deus e diante dos homens e do universo, ele está em combate. Porque Satanás ele está atacando. Porque o inimigo está atacando, está combatendo o tempo todo. E você e eu, ou combatemos ou seremos combatidos. Não tem outra. Pense nisso. O quarto tema, nós estudamos os primeiros líderes da igreja. Nós podemos ver nesse tema que a igreja passou por ajustes o tempo todo. E isso deixa uma ideia de que isso não parou. O tempo todo a igreja está se ajustando à conduta cultural, se ajustando à conduta social, se ajustando à conduta religiosa. Isso é normal, faz parte do nosso mundo. Mas uma coisa que não pode acontecer é querer desajustar a conduta da pregação do Evangelho, atrasar a pregação do Evangelho por causa do excesso de regras, de dificuldades, de colocações que dificultam a imersão no tanque batismal de almas que precisam ser batizadas para ontem. E nós precisamos de abrir a guarda nessa direção para que Jesus possa voltar em breve. Porque se tem batismo, tem cumprimento de missão. Se não tem batismo, a missão não está cumprida. Pode fazer quase tudo, quase salvo, totalmente perdido. Que adianta? Nada, 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 nada. Aqui tem 3.500 metros de largura. Ó. Você nada, 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 até lá do outro lado. Faltando 2 metros para chegar, para de dar braçada. Que adianta tudo isso? Fazer um tanto de coisa, criar um tanto de regra, etc. E aí vai dar quase um curso de teologia para alguém que vai se preparar, enquanto que lá no Pentecostes a pessoa chegou lá, ouviu, e agora o que nós faremos, Pedro? Arrependei-vos e seja batizado. Batista o tempo todo lá no Jordão, a mesma coisa. Arrependei-vos, seja batizado. Ah, então batiza na emoção, foi eu que escrevi a Bíblia? Não está aí na Bíblia? Será que alguém tem que pegar manual de igreja, pegar não sei o que mais, pegar qualquer outro livro, qualquer outra obra e colocar em cima da Bíblia? Ou tem que colocar a Bíblia em cima do manual da igreja, colocar a Bíblia em cima das demais obras envolvidas em todo esse contexto para a pregação do Evangelho, tanto espírito de profecia quanto aquilo que eu escrevo, que outros qualquer escrevam? Tudo que nós fazemos incorpora na estrutura da pregação do Evangelho. Os primeiros líderes da igreja não abriram mão desse foco
E nós que somos os últimos líderes da igreja também não podemos abrir mão disso, porque a missão é ide, pregai, ensinai tudo que eu vos tenho ensinado e batizai-o, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu e você estamos fazendo nessa direção, como líder da igreja? Ou como membro do corpo de Cristo? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Depois do quinto tema, nós estudamos sobre a conversão de Paulo. Nós vimos que com a entrada desse vaso escolhido na causa de Deus, ele foi usado por Deus para traçar muitos projetos estruturais que para o seu tempo não valeria tanto quanto vale para nós hoje. Obras imortalizadas, ações e projetos imortalizados para o tempo presente, para que a obra possa avançar com poder e grande glória, exaltando a soberania divina sobre as nossas vidas e sobre a direção da causa de Deus na face da terra. Nós percebemos também no sexto tema o ministério de Pedro. Pedro, alguém que teve uma certa dificuldade de ajuste de conduta e relação desde os dias que se envolveu com Cristo, até finalmente chegar a esse ponto que ele chegou, alcançar essa maturidade e sabedoria. Mas quanta sabedoria manifesta na maturação de sua fé, e que também alcança os nossos dias com obras imortalizadas, com conselhos imortalizados, para que tenhamos tanta maturidade quanto ele teve e possamos caminhar com segurança. No sétimo tema nós vimos a primeira viagem missionária de Paulo. Nós vimos que para ele iniciar as suas viagens missionárias, ele passou a metade do tempo de sua vida cristã, a metade, se preparando para trabalhar a outra metade, praticamente. Mas o próprio Cristo e anjos do céu, anjos de Deus, fizeram parte dessa estrutura de preparo de Paulo. E ao observar isso, vimos que Paulo não ficou sozinho nessa parada. No Antigo Testamento, quantos tiveram? E eu e você não somos diferentes nem de Paulo, nem dos membros do Antigo Testamento, nem dos personagens do Antigo Testamento. Nós também, no momento oportuno, seremos auxiliados da mesma forma. Estamos aproximando desse tempo. Isso sem falar que daqui e dali, alguns têm recebido a orientação e têm buscado conduzir o foco da vontade de Deus, falando, pregando e vivendo para a honra e glória de Deus. Muitos corações sinceros tem pelo mundo afora. Deus sempre teve os seus servos e sempre terá. Cabe a cada um de nós nos sintonizarmos com Ele através da fé e da oração, nos submetermos à graça dEle e à sua misericórdia, e Ele conduzirá a sua vontade sobre nossas vidas e também na vida daqueles que nos cercam para a honra e glória de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No oitavo tema nós estudamos sobre o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém foi realmente um momento importantíssimo, porque foi o primeiro grande ajuste na estrutura congregacional da igreja primitiva. Já depois de muitos e muitos anos de trabalho e de muita atividade, de muita intensidade, vem agora esse concílio e ajusta, reajusta, lapida o foco da obra e projeta novas direções para que o Evangelho possa arrancar com a força, para que o Evangelho pudesse arrancar com a força necessária para chegar até mim e você como chegou. Isso foi graças ao Concílio de Jerusalém. Concílio esse que teria acontecido entre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. No nono tema nós estudamos exatamente a segunda viagem missionária de Paulo, que ali revela que em suas viagens ele andava fazendo as coletas
justamente para ajudar a igreja de Jerusalém, que já estava numa estrutura delicada do ponto de vista social e econômico. Muita miséria já estava invadindo ali. Mas o mais interessante, quando olhamos no Novo Testamento, naquele almoço que teve na casa de Simão, quando Maria Madalena quebrou aquele vaso de alabastro nos pés de Cristo, e Judas disse: podia ter dado isso para os pobres, vendido e dado para os pobres. E a Bíblia lá afirma que Judas era ladrão. Ele desviava o dinheiro das coletas. Judas aproveitava esse trabalho de Cristo para estar fazendo coleta, e Jesus não se importava com isso. Mas o objetivo da coleta era para poder realmente abastecer os pobres. Só que a Bíblia está dizendo que Judas era ladrão, ele roubava o dinheiro, ele desviava, e Jesus não chamou a atenção dele por causa disso. Olha o tipo de gente que Jesus estava cuidando do lado dele. E esse não teve conserto, né? Ali estava o Simão também, super problemático, que tinha sido curado da lepra por motivos terríveis. E ali estava a Maria Madalena. E Jesus procurou salvar todo mundo, como procura o tempo todo. Paulo aqui fazia então as coletas e trazia e conseguiu cumprir com a missão. Mesmo sabendo que aqueles que ele estava trazendo para matar a fome, alguns deles estavam por trás promovendo a sua morte. Gente falsa. Raça de víbora. Donos de igreja, independente de ter ou não ter dinheiro, mas tem maldade para sobrar, para dar e vender. Mas Paulo fez a sua missão, não deixou de amar inimigo de fato, dentro da igreja, batizado, e fez a missão. Mas esses poderosos, de maldade, poderosos, um dia cairá debaixo dos escombros da destruição do planeta Terra. E não verá salvação. Verá a salvação dos outros, mas a própria estará perdida para sempre. Se não mudar de conduta antes que seja tarde demais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No 10º tema nós estudamos a terceira viagem missionária de Paulo. Aqui Paulo mostrou a maturação do seu trabalho, a sua maturidade espiritual, a maturidade da sua obra, a maturidade da obra de Deus, através da sua atividade, através das suas ações, a influência que isso teve e repercutiu por todo lado onde ele passava, estruturando pessoas do mundo inteiro, pessoas que se convertiam aqui e viajavam para tudo quanto é lado, e amanhã lá em Roma ele ia encontrar com essas pessoas, lugar que ele nunca tinha ido, ele ia lá encontrar com essas... Ele foi para lá, quando chegou lá, um tanto de gente que recebeu para todo lado, e estava lá fazendo a obra, porque começou com o gatilho de Paulo, em outros lugares onde encontraram com ele. E esse é o projeto meu e seu. Aonde você está, você prega o mundo ao seu redor, e esse mundo ao seu redor levará para o resto do mundo. Se todo mundo assim fizer, Jesus em breve voltará. A terceira viagem missionária de Paulo completou com glória, antes dele se dirigir à última viagem, propriamente dito, que seria a viagem da morte, aonde mais algumas viagens ele ainda faria, mesmo estando numa condicional vítima de armação política. Como Jesus morreu como vítima de armação política da igreja dele e dos políticos da igreja dele, conciliados com o império pagão romano, também Paulo da mesma forma. E os apóstolos todos foram vítimas dessa maldade, a sanha perseguidora, satânica, contra todos aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Mas Jesus voltará. Cumpra com a tua parte da missão. Se eu cumprir com a minha e você cumprir com a sua, Jesus voltará em breve. E estaremos de volta à condição de raça pura para todo sempre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Na lição 11, nós estudamos a prisão de Paulo em Jerusalém. Justamente o ponto de partida para a quarta viagem missionária e as experiências mais intensas que Paulo passaria em toda a sua vida. Seria a partir desta prisão em Jerusalém. Na lição 12, a detenção em Cesareia, estudamos no tema passado. Vemos então o preparo final de Paulo
para a sua última viagem e cumprimento definitivo da sua missão. A lição de hoje, viagem a Roma. De cara aqui nós temos o verso 24 do capítulo 27 de Atos, entre aspas, que é a fala do anjo. Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Esse aqui foi um recado direto do mensageiro de Deus, um anjo de Deus, um membro de raça pura, que apareceu para Paulo numa conexão intergaláctica. Veja bem, esse indivíduo mora noutra galáxia, noutro reino, e Deus mandou ele vir cá, numa missão especial, interceptar, fazer mudança no curso da história de Paulo e de todos aqueles que estariam nesse navio que seria vítima de um naufrágio, que foi vítima de um naufrágio. E esse recado foi um recado recheado de milagres que nós estudaremos aqui nesse tema. Agora vocês veem, né, irmão? Vejamos então, meus irmãos, que coisa mais curiosa. Saber que Deus se preocupa com gente de um mundinho tão empedernido de pecado como esse nosso. Deus tem cuidado conosco. Irmãos, foi nesse mundinho aqui que Jesus veio cumprir com a sua missão de Messias. E é por isso que esse mundinho aqui se tornará o centro de administração do universo. É por isso que nesse mundinho aqui, Deus está preocupado com pessoas como eu e você, para que não descaiamos, para que não desanimemos, para que não abramos mão de nossa fé, para que eu e você nos fortaleçamos sempre para cumprirmos com a missão que Deus tem confiado a mim e a você. Por isso que vem esses milagres, por isso que vem esses fortalecimentos, por isso que vem essas lições, por isso que vem essas mensagens, por isso que vem o entusiasmo necessário do batismo de fogo que Ele nos dá para vivermos o batismo do Espírito Santo, que é a nossa conversão diária, e o batismo na água, que não pode ser simplesmente um banho, mas que mostramos para o mundo que de fato mudamos de exército, não fazemos parte mais das trevas, mas da luz. No segundo tema, navegando para Roma. Aqui nós estudando em Atos capítulo 27, de 9 a 12. Irmãos, é tão interessante perceber que as providências divinas, se ainda observarmos Atos 24 e 27, podemos perceber aquilo que eu falei agora mesmo, que Paulo foi vítima de armação política. Só em Cesareia, como já estudamos em tema passado, ele ficou 2 anos preso, justamente por enrolação política, que eles queriam executar ele. Membros da igreja, cristãos, judaizantes, juntamente com judeus ortodoxos, com políticos, agregados ao Império Romano pagão, queriam por tudo eliminar tudo que causasse problema entre eles e a sociedade. Como tem gente má nesse mundo, irmãos, para todo lado, dentro e fora da igreja. Isso sempre foi assim. Foi antes desse período, foi durante esse período e é hoje. Tem muita gente má, mas nem por isso vamos odiá-los. Vamos orar por eles, amá-los, tratá-los melhor do que tratamos até hoje. Quem sabe, vai que dá. Vai que alguma dessas almas se convertam. Quão gloriosas serão nossas estrelas em nossas coroas. Mas observando então em Atos 27, de 9 a 12, nós poderíamos aqui destacar 3 pontos básicos. O primeiro deles é que nessa altura aqui do campeonato, Paulo já teria se deslocado lá de Cesareia, então, já tinha entrado em embarcações que o conduziu até Bons Portos. E aqui, exatamente nessa altura de Bons Portos, já estava numa embarcação nova, se dirigindo a Roma. O segundo ponto aqui desse contexto é que Paulo teve uma visão e revela a tripulação daquele navio, do qual tinha inclusive o centurião, que era um bom homem, uma boa pessoa,
que inclusive tinha dado autorização para Paulo visitar os amigos onde ele estava, buscar apoio, recursos necessários para que ele pudesse fazer uma viagem de segurança. Foi uma pessoa muito gentil, moralmente correta, ponto de vista correto. Que é o terceiro ponto, que não adianta ser uma pessoa boa, moralmente correta, mas uma pessoa sem fé, uma pessoa sem definição espiritual. E essas pessoas, como qualquer outra, se tornam vítimas do meio onde vivem. Aqui, esse indivíduo, esse centurião, podia ter ouvido a advertência que Paulo fez pela visão que ele teve, que nessa viagem eles seriam mortos, teriam grandes prejuízos, o navio seria destruído num naufrágio. Coisas que não aconteceram por completo, justamente porque veio o mensageiro de Deus e interceptou, mudou os rumos, como foi o caso de Nínive, quando Jonas pregou lá, lembra? Que Nínive seria destruída em 40 dias, Nínive não foi destruída, foi mudado os rumos, porque houve conversão. Com certeza aqui, para ser poupado tanto de gente que tinha nesse navio, houve conversões. E é por isso mesmo que por causa não só de Paulo, mas de todos que ali estavam, de uma grande maioria, Deus interceptou e mudou os rumos da história, das vidas de quase 300 pessoas que estavam dentro daquele navio. Eu e você sozinho podemos poupar a vida de um avião inteiro que cai e salva muitas pessoas. Um navio que naufraga e salva muitas pessoas. Um ônibus que bate e salva muitas pessoas. Um veículo que bate e salva muitas pessoas. Por causa de mim e de você, que somos servos e servas do Altíssimo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O terceiro tema, o naufrágio. Estudando Atos 27, desde o verso 22 até o verso 44, nós podemos chegar a muitas conclusões extraordinárias desse relato bíblico. Primeiro deles que na noite do naufrágio, exatamente quando chega no naufrágio, Paulo recebe agora a visita do anjo de novo, dando a notícia que ele mudaria os rumos. Exatamente com a mensagem que nós abrimos o tema dessa semana. Paulo, você tem que comparecer perante Jeová. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada de mal com ninguém aqui. Não vai morrer ninguém. O prejuízo vai ser só material. E Paulo garantiu isso àquele grupo todo. Toda aquela população que estava... a todos aqueles passageiros desse navio. Nós estamos falando de um naufrágio que virou pela noite, hein? Olha o sufoco. Todo mundo vendo a morte na frente. E o navio encalhou no banco de areia, as ondas batendo e destruindo o navio aos poucos, desmanchando o navio. Mas o anjo garantiu. O anjo podia ter parado a tempestade, como Jesus parou, não podia? Ele não fez isso. Porque tinha propósito. Muitos que ali estavam só dariam valor se chegasse com dificuldade em terra. Se tivesse facilidade ali, ó, na toada que batesse na terra, nunca mais ia olhar para trás. E muito menos para o céu. E é isso que explica o porquê que muitas vezes passamos dificuldades nessa vida. Por causa da nossa maneira volúvel de viver a fé. Flutua demais. E precisamos ter firmeza. Porque quando temos firmeza, Deus não nos desampara, Ele nos dirige e economiza muita cabeçada. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Segundo ponto, nós estamos falando de 276 pessoas a bordo. Como diz o verso 37. Centenas de pessoas que teriam morrido se não fosse a intervenção divina. Em prol de Paulo e de muitos desses que já vinham se convertendo claramente pelo testemunho de um só homem, Paulo. O terceiro ponto que nós temos que abordar aqui, e não abrir mão de forma alguma, é a questão de propósito e missão de cada membro que estava ali naquela embarcação.
Todos neste mundo têm propósito, têm missão. E temos que ter consciência disso, irmãos. O que nós cumprimos com a nossa parte, quando completarmos, alguém dará sequência dali para frente. E nisso Jesus estará voltando. Mas quando nós não completamos a nossa missão, quando nós não cumprimos, se não temos mais chance, morreremos e estaremos perdidos. Mas não somos salvos por cumprir ou não cumprir missão. O fato é que quando não cumprimos a missão é porque não andamos na luz. Quem anda na luz quer luz e divulga luz. Se não cumprimos a missão é porque abandonamos a luz, e quem abandona a luz não vai ser salvo, porque só a luz salva. Jesus é a luz da vida, nós somos a luz do mundo. Conexão com a luz, seremos luz do mundo. Conexão com as trevas, estamos perdidos. Pense nisso, amada irmã. Pense nisso, amada irmã. Todos têm missão para cumprir. Aqueles 276 passageiros tinha, como eu e você temos hoje. E tem propósito a nossa vida. Não tem ninguém sem propósito na face da terra. Não podemos acomodar com isso em momento algum. Isso é muito sério. E o quarto ponto desse contexto, que é tão interessante quanto, quando eles desembarcam nessa pequena ilha ali, tinham indígenas naquela ilha. Engraçado. Interessante. Dentro do navio, cheio de soldados sanguinários, verdadeiros demônios, que queriam executar os presos para eles não poderem fugir. Era para matar tudo, inclusive Paulo. E justamente o centurião, que abrandou o coração diante do testemunho que estava assistindo, interceptou essa situação e não deixou que isso acontecesse. E desembarcaram todos com vida na ilha. Em Malta, nessa pequena ilha, conhecida como Ilha de Malta, muitas coisas maravilhosas aconteceriam aqui. Quanta surpresa tem à nossa volta. E mal sabemos que Deus preparou para mim e para você. E para o mundo ao nosso redor. Basta confiarmos nesse Deus maravilhoso e tudo isso acontece. Lá fora da ilha, indígenas de coração limpo, bondosos, hospitaleiros, que fizeram uma enorme fogueira ali para aquecer aqueles que estavam todos encharcados do naufrágio. Para que eles pudessem aquecer e se livrar, quem sabe, de uma hipotermia e morrer às mínguas ali depois de desembarcado. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma temperatura normal, que ali era no máximo 10 graus centígrados. Imagina as pessoas vindo do naufrágio, o risco de hipotermia e ainda diante de uma temperatura dessa aqui mesmo desembarcada em terra. 10 graus centígrados. A hipotermia mata. Mas durante esse desenrolar, Paulo, ajudando a aquecer a fogueira, pegou ali uns gravetos, umas lenhas jogando, e acabou descobrindo uma víbora, por acaso, no meio dos gravetos, que se enrolou no seu braço e picou seu braço. Víbora é muito mais potente que um cascavel. É um veneno neurotóxico mortal. Fração de minutos, alguém picado por uma víbora pode ir a óbito. E os indígenas, quando viram aquilo, e outros também, esse camarada tem conta com Deus, ó, porque não morreu no naufrágio, veio morrer na praia. E nada disso, né? Não fez mal algum para ele aquela picada da víbora, sacudiu ela no fogo para lá assim, pronto. E aí eles já viraram para o outro lado, não, então esse homem é um Deus. Extremismo, né? Muitas pessoas estão carregadas de extremismo. Ou lá ou cá. Deus não quer gente extremo no mundo. Deus não quer extremista no céu e nem na terra. Porque os extremos, quando nós olhamos os extremos, eles se tocam. Centro, equilíbrio, isso é o que Deus quer. Pessoas equilibradas, centradas. Temos que acabar com essa mania de extremismo, que só leva ao fundamentalismo e atitudes incoerentes e sempre nocivas a nós mesmos e às pessoas que nos cercam, que nos amam, que convivem conosco. Ser feliz é muito importante. E somos felizes muito mais quando nos tornamos pessoas equilibradas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã.
Não parou só por aqui, não. Tem um tal de Públio, que era um fazendeiro grande ali naquela ilha, que era dono de grandes terras ali, de grandes propriedades, que estava com seu pai doente, com disenteria, febre, desidratando as mínguas para morrer. Paulo foi até lá e o curou. E aí começou a curar um tanto de gente naquela ilha que foram trazendo para Paulo curar. Coisa fantástica. E tá achando que esse assunto ficou só ali? Seguramente, pessoas que se conduziram em outras embarcações por ali, através de Públio e seus mensageiros, esparramou essa notícia para tudo quanto é lado, inclusive para Roma, para onde Paulo estava indo. E que seria muito bem recepcionado lá por novos cristãos, por os cristãos antigos que já tinham se convertido em outras partes do mundo. É coisa fantástica. Olha o que aconteceria ali. Observem o que temos relatado no livro de Atos, capítulo 28, verso de 1 ao 10. E tudo que nós vimos aqui na ilha de Malta mostra que em nossa vida também, se ela se tornar uma ilha de Malta ambulante, o que aconteceu aqui vai acontecer conosco e influenciará o mundo inteiro. Principalmente a obra de Deus a cumprir com a missão que tem que cumprir para que Jesus possa em muito breve voltar. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. É muito importante o nosso envolvimento ativo nessa missão. O quinto tema, Paulo finalmente chega a Roma. Dando Atos do capítulo 28, do verso 11 até o verso 22, nós poderíamos destacar aqui muitos pontos interessantes. O primeiro deles é que Paulo não conhecia Roma. É a primeira vez que ele estava pisando lá. E ele chega lá e, surpreendentemente, tem uma recepção calorosa que ele nunca teve em nenhuma de suas viagens, daquele modelo ali. E todo mundo estava sabendo que ele estava sendo uma vítima política, que seria executado por crime político, que ele não cometeu, mas que as lideranças da igreja dele estavam por trás, promovendo o extermínio dele, junto com os judeus ortodoxos, que tinham ódio do cristianismo. Veja que coisa horrível, irmãos. Saber que tem Judas em todo o tempo, entremeado em nossas vidas, que é capaz até de dar beijos na gente perto dos outros. E a hora que vira as costas, apunhalam. É uma loucura isso aí. Mas Paulo foi conhecer filhos na fé que ele não conhecia. Pessoas que se converteram de ouvir falar o que aconteceu na vida de Paulo. Ali em Roma. Paulo, ele estava aqui, conforme Atos 26, 31 e 32, numa prisão condicional. Numa prisão essa que, pelo relatório que foi transferido da prisão dele, ele não tinha crime perante as leis romanas, mas que apenas era um desafeto de Jerusalém, de pessoas muito importantes que apoiavam a obra e a administração romana na região. E era uma exigência que ele fosse executado, e como acabou sendo executado. E esse mundo mau que nós vivemos nele, está cheio dessas coisas. Paulo cumpriu com a missão dele, mas foi vítima de maldade, de gente da sua própria igreja e de outras religiões que se agregaram às potestades da maldade para fazer tudo o que fez de ruim na história da humanidade e continua fazendo. E isso continua. Tem muita gente dentro da igreja, sabendo ou não sabendo, consciente ou inconsciente, está agregada às potestades da maldade, espizinhando servos e servas de Deus, espizinhando a vontade de Deus, atrasando a obra de Deus, bloqueando a obra de Deus, engasgando a obra de Deus. Mas vai pagar caro. Como vai pagar caro? Se não se converter antes que seja tarde demais. A obra de Deus precisa ir avante, mas a obra de Deus vai ser cumprida. Com maldade ou sem maldade das potestades, a obra de Deus tem sido cumprida e vai se cumprir. Que eu e você se envolvam ou não nela, ela vai se cumprir. E ai de nós, se negligenciarmos com o nosso dever, com o nosso compromisso diante de Deus e diante dos homens. Ai de nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã.
Paulo, como segundo ponto, eu reafirmo, ele foi vítima de uma política internacional corrupta, comprometida com corrupção, com materialismo, com egoísmo, com maldade e pecado. Preços impagáveis que as potestades da maldade exigem daqueles que se envolvem com ela. E o pior que a própria salvação dos que se envolvem com as potestades da maldade é algo que se torna banal. E salvação, ao invés de ser banal, deveria ser prioridade máxima na vida de qualquer mortal. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, a vitória do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 4, versos de 6 a 8, eu diria que aqui é a tônica da vida de Paulo. O verso 7, especialmente, esse traça a seta cintilante da vida de Paulo. Combati o bom combate, guardei a carreira e a fé. Cumpri com a missão. Oh, irmãos, que coisa mais linda, que satisfação. Um mortal poder dizer isso em vida, como Paulo disse. Quanta glória de Deus é manifestada no traçado de uma escrita dessa, ou na música que sai da entonação dessas palavras, vinda diretamente do trono de Deus para o nosso coração, a influenciar as pessoas ao nosso redor, além de nos motivar no fogo do Espírito Santo. O relato ainda, aqui desse contexto do livro de Atos dos Apóstolos, dentre outras cartas de Paulo, temos notícia de que Paulo ainda teria, inclusive, dessa prisão condicional, vivido, trabalhado para se sustentar, que ele não tinha crime diante de Roma, era um preso político. Ele fazia viagens, que não consta muito relatório sobre essas viagens, mas tem insinuações claras na Bíblia que ele ainda fez mais algumas viagens e fez muito trabalho missionário, levou o evangelho a muitas pessoas, curou muita gente e cumpriu a sua missão com muita glória, com muito êxito. E não poderia deixar de apresentar aqui Mateus 24:14 como o maior trunfo da pregação de Atos dos Apóstolos, que são os atos apostólicos meu e seu hoje. A missão do ID. Ou somos combatentes, ou seremos combatidos, irmãos. Qual é a sua decisão? Ser um combatente do bom combate, ou ser combatido pelas potestades da maldade, que nos cercam de todo jeito para tentar nos exterminar e tirar do contexto da salvação? Acho que vale a pena pensar em não baixar a cabeça. E não abaixar a cabeça de hipótese alguma. Ser um combatente e vitorioso para a honra e glória de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema. Ele voltará. Eu citaria um texto de Atos dos Apóstolos, página 600, e a obra Ibid, página 111, que diz o seguinte: Cristo confiou à igreja uma sagrada responsabilidade. Cada membro deve ser um conduto através do qual Deus possa comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Deus tem esperado por muito tempo que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Quando, em cumprimento da missão evangélica, os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que nós nos envolvamos urgentemente nessa missão,
para que possamos em breve ver Jesus voltar. E possamos ver a cidade santa em muito mais breve ainda, descer para esse mundo. E os vislumbres de nossa fé ser muito mais do que simplesmente uma visão e um vislumbre, ser uma realidade. Santo Deus, que façamos parte, pela Tua graça, desde já, através de nossa fé, daquele grande dia glorioso, aonde estaremos para sempre, na Nova Jerusalém, que Tu preparastes morada para mim e para todos aqueles que se envolvem na Tua causa e têm se envolvido na história deste velho mundo. Salva-nos, preserva a nossa fé, fortaleça a nossa fé, capacita-nos para o cumprimento de nossa missão. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.